Olá, estamos aqui com mais um podcast do Carlos de Souza Advogados. Estamos aqui com o Léo Carrareto e o Sérgio Carlos de Souza, que é o sócio do Carlos de Souza. O Léo é o nosso convidado. Léo é empresário, palestrante e autor. Fiquei sabendo hoje de 4 livros já, né? E ele fala sobre transformação dos negócios. Um assunto super importante, tanto para nós, do Carlos de Souza, quanto para os nossos ouvintes, né, que acompanham o nosso podcast, que são os nossos clientes, empresários e todas as pessoas que estão voltadas à melhoria dos seus negócios, o incremento dos seus negócios. E o Léo vai falar um pouco para nós sobre o tema do seu livro, que acabou de ser lançado, Antes que o Mercado Mude de Novo. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque é um assunto de muito interesse, viu, Léo? As pessoas querem realmente estar totalmente voltadas para o seu negócio, para o futuro do seu negócio e acompanhar as inovações que têm acontecido, as mudanças nas culturas das empresas, também nos seus negócios. E não podemos esquecer da parte legislativa, né? Da consultoria jurídica como parceira aí dessas inovações, dessas mudanças que precisam acontecer o tempo todo. Então, Léo, é muito prazer ter você aqui e eu gostaria de ouvir o que você tem para dizer. Apresente-se para nós, para os nossos ouvintes. Muito obrigado, primeiro pelo convite de estar aqui com vocês. E eu acho que é uma conversa, eu gosto de fazer essas conexões dos temas, né? Quando surgiu o convite de vocês, eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente fala do que o empresário tem que fazer, mas realmente, tem que andar de mão dada para fazer uma transformação, para saber até onde vai, como vai, o que faz. Então, é uma parceria dessa transformação com todo o arcabouço legal, com todo o entendimento de cenário, porque em alguns tempos, né, quando, por exemplo, o Uber chegou no Brasil, a gente falava assim, a inovação é fora da lei, mas hoje em dia não dá mais para a gente não jogar nesse campo sem ter exatamente a consciência de onde você está, em que limites você vai estar testando, o que você vai estar quebrando uma regra, mas com todo o amparo, sabendo que é um novo dispositivo, é uma lei que precisa ser criada, é um recurso que precisa ser criado. Então, eu achei o convite muito, muito feliz por permitir a transformação da estratégia andar junto com o aspecto legal, toda essa consciência que é preciso, que não dá para ignorar no mundo que a gente vive. Falando um pouco sobre mim, eu tive a oportunidade de viver alguns mercados. Eu comecei dentro do marketing, depois na tecnologia, passei pela educação. E isso me deu uma visão ampla de vários setores, de várias áreas, que quando a gente vai falar de uma estratégia de transformação de uma empresa, não dá só para considerar o lado financeiro, não dá só para considerar o lado jurídico, não dá só para considerar o lado humano da transformação ou o lado tecnológico. E muitas vezes as empresas erram nisso. Um termo muito difundido, inclusive por mim, durante um tempo, foi a transformação digital. As pessoas achavam que era uma ponte. Eu mudei um sistema, eu adotei uma série de tecnologias e no final eu sou uma empresa diferente. E ali aquela transformação foi só um começo, porque começa a surgir um outro recurso, uma outra tecnologia, muda a forma de falar com o cliente, muda a forma de... entra a LGPD, entra uma série de coisas que a transformação digital trouxe. É verdade. Então, se você não tem um olhar integral e completo sobre essa transformação, corre o risco de você não conseguir, no final das contas, ser uma empresa diferente. E eu gosto muito de fazer em palestra, eu faço uma comparação, né? As pessoas não lembram, as pessoas conhecem marcas como LG. LG, marca de televisão, famosa. Mas você sabia, Cris, você sabia que o primeiro produto da LG foi creme de rosto? Não sabia. Pois é. Incrível. Que o primeiro produto da Sony foi panela de arroz? Isso porque, para empresas centenárias, fica cada vez mais lógico que elas começam com um produto, mas que elas vão, ao longo dos anos, tendo ciclos. E isso se intensificou pelas transformações que nós estamos vivendo. Eu falo que a gente vivia eras, né? Então, a gente tinha a era da era industrial, a era da informação, a era da tecnologia. Hoje, a gente vive várias eras ao mesmo tempo. Então, as transformações são cada vez mais rápidas. Mais dinâmicas, né, Léo? O tempo de vida de uma empresa listada na Forbes 500 era 30 anos. Hoje passou já para menos de 10. Uhum. Então, a liderança de uma empresa de tecnologia, vamos falar da IA, né? Em 2022 era ChatGPT. Agora a gente está falando do cloud, que está liderando em termos de assinantes e outros termos tecnológicos.
Então, essa liderança das empresas está ficando em ciclos cada vez mais curtos, 6 meses, 18 meses. E antigamente uma empresa era líder por 30 anos, por 50 anos. Então, o que está acontecendo que Pra faz... mudar rápido esse ranking, né? E o que o empreendedor faz, principalmente? O que o empresário faz? Como é que eu me adequo a isso? Como é que eu preciso mudar? Ou, principalmente, como eu posso me preparar? Eu falo muito sobre essa prontidão para esse futuro. Porque aí a gente entra num loop que o livro fala de transformação infinita. Isso aí. Antes de terminar uma, eu já estou começando outra. Já está vindo uma novidade, você tem que se adaptar, né? E essa adaptação, Sérgio, será que o Carlos de Souza Advogados, a consultoria jurídica, ela tem como acompanhar essas inovações? Acho que a inovação chega primeiro, a lei vem depois, né? Bem, antes de mais nada, eu quero aqui dizer da minha grande alegria também em estar não somente na nossa conversa semanal, mas com o Léo, que é um amigo, não há tantos anos, mas há um pouco tempo, talvez 4, 5 anos, né, de amizade, mas é uma amizade muito sólida, tem sido uma inspiração para nós, para as pessoas de mercado que de alguma maneira acompanham o trabalho do Léo. Esse livro, assim que eu soube, eu já fui lá. Aliás, você que está nos acompanhando pode fazer isso. Vai ter um link aqui. Você pode adquirir. Se é propaganda, é propaganda. Você tem que divulgar o que é bom. O que é bom, verdade. Então, vai ter o link aqui lá. O livro dele, eu fiz isso, já comprei o livro. Amanhã eu vou fazer uma viagem e o meu já está separadinho para ir lendo. Vai ser seu companheiro de viagem. O avião. Mas vamos responder o Cris da seguinte forma. Na verdade, a nossa visão enquanto advogado, na nossa banca, desde o início, sempre foi da inovação. Eu me lembro que antes do Carlos de Souza Advogados ser aberto, eu estava em outro escritório pequenininho, simples, mas com um advogado já de certa idade, mas um homem extremamente correto, lutador pela defesa dos direitos daqueles que nele acreditavam, que me ensinou muito. Mas eu li uma reportagem uma vez sobre um escritório de advocacia de São Paulo, que eu vi, porque São Paulo hoje já não é mais, mas eu estou falando de 35 anos atrás, nós dizíamos assim, São Paulo é um outro mundo, é um outro Brasil. Hoje, São Paulo continua sendo o maior mercado consumidor, etc., a maior economia, mas o que acontece lá já acontece em qualquer lugar. É verdade. Pode acontecer em qualquer lugar. Os desafios são distribuídos, né? Não há 30 anos não era assim. E os acessos também, eles estão bem pulverizados. Mas naquela época eu disse assim, quanta inovação, quanta coisa essa banca. E o meu sonho sempre foi, nós temos que chegar nisso, vamos nos descobrindo, porque para mim, quando você fala, Léo, de transformação nos negócios, eu vou dizer que 2 palavras básicas que eu entendo. Uma é a descoberta, porque você só pode ser levado a uma transformação se você descobre algo que te faz ser melhor. Falando especificamente de negócios, você descobre algo que vai fazer o seu negócio ser mais sólido, pujante, vai viralizar mais. Então, o primeiro pilar é a descoberta. E o segundo, estou eu aqui, né? Parece que você já leu o livro, já está no caminho. Não, eu não li. Eu acredito também. Eu não li o livro e eu não ensaiei isso aqui. Então, para mim, isso foi agora. A descoberta e o outro é a execução. Porque também tem muita coisa, você vai lá, acessa conteúdo, faz palestra, motivação, mentoria, não sei o quê. E como você vai aplicar? E você descobre. Agora, se você não executar... Não executar, não aplicar, né? Então, o que a gente busca na entrega dos nossos serviços é estar sempre com a cabeça aberta para descobrir coisas novas, tanto na parte técnica em si, nas evoluções técnicas, como na parte de relacionamentos com pessoas, com o mercado, com tudo. E temos que executar. Então, a gente busca, eu descubro e eu executo.
Ó, Sérgio, parece que ele leu o livro mesmo. É. Mas amanhã você vai... É justamente essa dificuldade, e que bom que as empresas podem contar com um escritório que já tem essa visão de descobrir. Porque eu não sei o que eu não sei, então como é que o empresário vai saber que tem algo melhor, algo a buscar? E aí é o que no livro a gente comenta com enxergar o futuro. Ok. E aí o segundo passo é trouxe para execução, é justamente o ponto de que muitas vezes eu enxerguei esse futuro e existe uma característica nos líderes que é ser visionário, né? Isso ficou muito mais em voga por conta dos líderes de tecnologia, Steve Jobs, o líder do Google, como eles são visionários, mas isso hoje também é acessível para todos nós, porque a gente pode ver as mesmas informações. Quando você trouxe São Paulo, né? Hoje eu vou em eventos que não tem muita novidade, tem network. Os eventos não tem aquela uma descoberta, porque todo mundo quer postar antes, então não tem uma revelação de uma empresa que vai anunciar uma tecnologia nova que só para quem tiver ali. Não, já foi na rede social em segundos. E aproveitando isso, Léo, por exemplo, a gente sabe que o mercado, ele oferta muita tecnologia, oferta as novidades, mas isso não tem que ter uma transformação na mente, na cultura do líder. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a mudança ela tem que ocorrer também na mente da liderança, né? E eu posso só acrescentar para a sua resposta, quando aqueles falam de líder, não se restrinja, se for possível, não somente ao topo da cadeia, a toda ao a cultura, dono, cultura da empresa, ao né? administrador, Colaborador. mas aos diversos níveis hierárquicos. Sem dúvida. É que eu falo, no livro também, eu falo sobre 3 chapéus que a gente precisa usar. E a gente normalmente só usa um quando eu sou líder, né? O líder usa o chapéu de gestor. Ele olha os números, ele analisa o que está acontecendo e ele apaga incêndio. Então, ele fica naquela cadeira ali como gestor. Eu estou vendo o que eu entreguei de performance naquela semana, eu estou vendo como é que está a assiduidade, a colaboração, os recursos de cada pessoa. E aí, depois, eu estou aqui resolvendo um problema ou outro. Esse é um chapéu que a gente tem que usar, gestor. Existe um segundo chapéu, que é o chapéu empreendedor. E aí já é mais difícil, porque nem todo mundo foi ensinado a empreender, que eu falo, não criar um negócio, mas trazer novas ideias à vida. Esse papel do empreendedor é correr risco, é você tirar um projeto que não consegue, que só vai acontecer se você se mobilizar, dedicar energia. E o terceiro chapéu que nós falamos, do visionário. É claro que não dá para ficar 100% do meu tempo no visionário, senão nada acontece. Mas, minimamente, a provocação que a gente faz é como é que você consegue alternar esses chapéus numa semana ou num dia. Eu vou ter uma reunião ou um momento, ou vou me programar para ir num evento, esses artefatos já funcionam. Eu vou tirar aí para um evento do meu setor, mas eu vou tirar para ir num evento completamente diferente. Deixa eu ver o que outro mercado está falando para enxergar outras possibilidades. Ou vou até me colocar a ler coisas diferentes, ver notícias diferentes, ver vídeos diferentes, porque essa é uma inspiração para o visionário. Aí eu consigo fazer um deparo, eu consigo trazer uma inovação. O visionário sai da caixa. Ele sai da caixa. E aí você vai dedicar 10% do seu tempo, mas o problema, a dificuldade é a urgência do dia a dia. Sim. Esse líder, vou falar do líder que a gente chama de chão de fábrica, o líder operacional de uma indústria. E eu estou falando de um coordenador que coordena ali uma equipe de turno, 30 pessoas. Como é que ele vai parar e vai falar assim, eu vou tirar um tempo para ver o que tem diferente nessa tecnologia, nesse recurso, deixa eu entender de inteligência artificial, deixa eu tentar entender de uma nova forma de fazer as coisas, que outras máquinas lançaram no meu setor. Só que aí tem líder que já se bloqueia, já fala o seguinte, não, mas a empresa não vai comprar. Quem disse que a empresa não vai comprar? Você já está pressupondo, e aí você falou de mentalidade. A gente coloca as travas na mentalidade, mas eu sempre falo, você pergunta, e se? E se eu levar essa tecnologia nova? E se eu levar esse recurso novo? O que eu ganho com isso, né? Exato. E também que você falou, o que eu ganho com isso, a mentalidade obviamente, somos todos seres humanos e o líder, vou falar o líder não alto escalão, aquele líder de Até chão o de gestor do chão de fábrica também, né? ele precisa entender, eu preciso ser recompensado por levar uma inovação. Aí vem toda uma sistemática que a gente fala de comportamentos, cultura e competências, que é o que destrava essa execução, o que faz acontecer essa execução.
Então, o líder nós estamos falando de chão de fábrica, mas o líder de planta industrial, existem outras expressões também, mas esse líder aqui, ele precisa estar motivado para levar novas ideias e tirar tempo para ver esse futuro, tirar tempo para desenvolver um projeto. Muitas vezes ele é consumido pelas urgências. Eu estou apagando um incêndio aqui, eu estou resolvendo um problema, eu estou aqui, uma pessoa faltou e ele não consegue tirar um tempo para visionar e para empreender a visão que ele viu. Ele está só no gestor. É verdade. E como que você acha que é possível conciliar tradição e inovação para o empresário, principalmente no mercado como o nosso, né, Sérgio? Capixaba, que tem empresas que são familiares, estão ali naquela tradição há tantos anos. Como que essas empresas vão conciliar a tradição e as inovações tecnológicas e tudo que está acontecendo, as inovações de gestão até, da forma de gerir, porque tudo está mudando. Como conciliar isso? Olha, que ótima pergunta que nunca haviam me feito, porque a tradição, nesse caso, o legado, a história, tudo isso pode ser muito levado em conta. E eu vou dar um exemplo assim, olha, se tem uma empresa vamos colocar o Carlos Souza, tem 35 anos. A história que o Sérgio contou aqui agora, de que motivou a ele usou a palavra, inclusive, que ele olhava, ele se inspirava, não sei se eu vou lembrar a palavra, mas assim, era o sonho, né? Isso aí. Isso daqui é uma célula que não pode morrer nunca na cultura de uma empresa, porque em algum momento uma empresa quando nasceu, ela teve uma visão. O líder foi visionário. Ele enxergou algo diferente, ele acreditou que algo poderia ser diferente. Então, isso daqui que a gente chama desse legado, essa visão, que muitas vezes o líder ou ele se afasta por questões estratégicas, ou por sucessão, ou por profissionalização, e essa visão ela vai se perdendo. Então, quando a gente fala de alguns líderes eu tenho até uma brincadeira, eu entrevistei semana passada o diretor de pessoas da Azul. E aí ele foi contando uma história do fundador da Azul, que ele fala assim, o cliente tem razão? Aí todo mundo fala, uns falam sim, outros falam não. O presidente fundador da Azul, o seu CEO, mas isso veio do fundador, ele fala assim, não importa, o cliente precisa ter o problema resolvido. Isso vira, não importa quem tem razão. Eles têm uma cultura lá de falar assim, não importa quem tem razão, a gente precisa resolver a situação do cliente. Então, enquanto as empresas estão discutindo ainda, a cultura da Azul... Essa tradição não muda. Resolver o problema eles não mudam. E a inovação vem para agregar a tradição nesse caso. Exatamente. Então, muitas empresas, a gente fala assim de enxergar o futuro, mas muitas empresas, a única visão que tem é a visão de quando foi fundada. É a visão do líder fundador. E alguns, a gente chama do herói da cultura, né? O fundador. A gente fala do Rolim Amaro, da TAM, que é antiga, agora Latam. A gente fala da Luísa Trajano, da Magazine. A gente fala de vários líderes e que a forma deles repensarem ou falarem, colocarem, elas são ainda fonte de inspiração cultural. Então, esse processo que você falou da tradição com a inovação, eu acredito muito que, principalmente os valores, né? A gente não pode abrir mão nunca dos valores, pegar todos esses valores, toda a base, ser tradicionalmente nos valores, no legado, na visão, e no resto, que é a operação, que é dia a dia, a gente pode inovar. Então, excelente. É uma pergunta que nunca tinham me feito, Cris, e foi muito bacana. Eu quero, né, nessa linha, dizer o seguinte, a transformação dos negócios, ou a transformação de um negócio, é algo que deve estar dentro dessa visão da célula inicial e nunca pode deixar de existir. Eu me lembrei, você citou alguns casos aí, eu me lembrei de um livro que eu li há alguns anos, do Sam Walton, fundador do Walmart. À época, ele já tinha mais de 10 mil lojas nos Estados Unidos, um faturamento multibilionário, e ele ainda reservava, e a sede, eu me esqueci, mas se eu não me engano, é no estado do Arkansas, era uma cidade bem pequenininha. Ele ainda pegava um dia na semana, um avião, ia a algum canto do país, passando o dia para visitar lojas. Ele passava o dia visitando lojas para ver aquilo que ele poderia colocar como objeto de transformação. Não existe, Cris, aquela ideia, o líder de gabinete,
o empreendedor de sala com ar-condicionado, que só fica naquela sua clausura, fatalmente ele, se não houver uma mudança de mentalidade, de cultura, ele vai começar a ter uma curva descendente. Exato. Então, um líder, um empresário, não importa se é um pequeno empresário, um grande empresário, um médio empresário, essa lógica se aplica a todos. Um empreendedor, ele tem que estar atento a tudo e saber o que me trouxe até aqui não é necessariamente o que vai me levar a 1 ano, a 6 meses, a 5 anos, a 10 anos. Eu tenho que estar aberto a ser transformado. Existem duas histórias que você está contando aqui, existem 2 histórias que são bem simbólicas. Uma é da Amazon, que eles, em todas as salas de reunião da Amazon, existe uma cadeira que tem um revestimento e fala assim, cliente, escrito cliente. O cliente está participando. Então, nessa sala de reunião, o cliente está sentado, Está sentado. Ele ali não tem ninguém ocupando aquela cadeira, mas fala assim, estamos levando em consideração que tudo que a gente está falando... Para levar a existência dele em consideração. Exato. Ao cliente. Ao cliente. Ele está entre nós, embora não esteja aqui. Não fala nada que vai prejudicar, não, que ele está aqui, entendeu? Afinal de contas, empresas são pessoas. E quando ele ia visitar, ele ia ver pessoas, ele ia ver o que as pessoas estavam pensando. Os colaboradores dele, as pessoas que procuravam a empresa dele, né? Claro. No caso do Walmart. Então, eu acho que a empresa são pessoas. E falando em pessoas, né, que são os destinatários da tecnologia, eu te pergunto o seguinte: você acha que dá para conciliar inovação tecnológica, uso de inteligência artificial e ética? Além da tradição, a gente tem aqui a questão da ética, né? A Cris está fazendo perguntas daquela para apertar, né? Essa é complicada, porque envolve múltiplas camadas, né? E a gente fala assim, né? Como é que você come um boi? Em bifes, né? Então, você tem que fatiar o problema para ter essa lógica. Existe toda uma dimensão de que a gente não sabe ainda o que vai ser esse mundo pós-IA. Tem muito guru que vem falar que vai ser isso, vai ser essa ferramenta, mas eu costumo falar assim, quem tem muita certeza da coisa geralmente está mal informado. Porque a gente não consegue saber nesse campo da IA, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente estava descobrindo o ChatGPT, agora a gente viveu há 2 semanas atrás, da data que vai ser que a gente está gravando esse podcast, o governo americano intervindo numa das versões do cloud, porque... sei lá, motivos não revelados, que isso ameaça a soberania de um país se a gente está falando de uma versão de um produto digital. Sim. Então, tem múltiplas camadas e aí entram algumas dimensões como ética, os vieses, como as tecnologias. Existe, só para pegar assim, uma dessas dimensões do viés, quando o cinto de segurança foi criado, ele foi criado para homens de uma específica altura. Então, mulheres e crianças morriam porque o cinto de segurança não tinha sido criado para elas. Então, houve ali um processo que teve que se estudar o viés do corpo para saber, esse cinto de segurança está numa dimensão. Então, toda essa inovação, só para pegar um exemplo que a gente já tem de histórico, para falar assim, o que eu preciso levar em consideração. Existem pontos positivos da IA. Eu gosto muito de falar, né? A gente está vivendo uma era de maior entendimento do que é o neurodivergente e a pessoa com TDAH. Sim. E a IA tem um poder, por exemplo, de ser um equilibrador de mercado. As pessoas que não têm... Eu mesmo sou a gente brinca, né? De humanas. Aqui, vocês também. Nós também. Aí fala assim, matemática não é meu forte. Mas com a IA eu posso ter um processo de raciocínio lógico muito melhor e posso ser competitivo. Não vou competir direto com o engenheiro, mas consigo fazer alguns processamentos matemáticos lógicos mais habilidosos. E isso no mercado vai trazer um certo grau de equivalência entre as pessoas. Se espera isso, pelo menos. Esperamos que a gente caminhe para esse lado. Mas quando a gente fala do viés negativo, a gente está falando de inteligências artificiais que vão estar recebendo dados e a maior parte das inteligências artificiais bebe de dados gratuitos, de fonte de origem, qualidade muito duvidosa. Eu vou falar que as inteligências artificiais estão lendo o YouTube. E vamos combinar, 99,9% que está no YouTube não é bom, não é de boa qualidade. Eles estão lendo fóruns gratuitos. Então, tudo que a IA produz hoje vem de fontes extremamente duvidosas. E falando até de... Assim, já falei do viés, a gente tem a questão... Já falei dos dados. A gente entende também que vem a letramento das pessoas para utilizarem essa IA. Sim. Já aconteceu em casos de empresas.
um projeto, sabe quando a empresa tem um projeto com codinome super secreto? Imagina que no Carlos de Souza você tem o projeto 2030, aí você coloca um nome, alguma coisa, e aí provocaram o CEO assim, não, coloca lá o nome do projeto secreto no chat GPT. E apareceu, ó, projeto secreto, XPTOZ, ele... Que de secreto não tinha nada. De secreto já não tinha A nada. essa altura já não era mais secreto. Já aconteceu de líderes, se eu colocar, por exemplo, meu nome, tem lá as correntes virais que falam assim, coloque seu nome no chat GPT para ver o que ele fala a seu respeito. E a pessoa colocar e falar assim, o DISC, que é uma ferramenta de liderança, para saber algumas qualidades do líder e tal. O DISC, a ferramenta de análise da pessoa, ela tem isso, ou seja, os meus dados de algum gestor, algum líder pegou aquele dado e falou assim, me ajuda a dar um feedback, estou supondo, me ajuda a dar um feedback para fulano, os dados deles são esses. E está lá aberto para todo mundo. Então, quando a gente fala desse futuro, é claro que aí eu vou jogar a pergunta para a Sérgio. É isso aí, era o que eu ia fazer na sequência. Então vamos fazer junto. Porque é o seguinte, é um mundo que a gente não está preparado e que exige um grau de transformação, que eu falo, né? Foi o que eu falei no início. Se não andar a mãozinha dada vou andando aqui com o meu escritório de advocacia lado a lado, para colocar isso. Transformação com comprometimento. Porque como é que vai associar isso, né, a transformação, a tecnologia, o uso dessas ferramentas, né, que são tão sensíveis, esses dados tão sensíveis que nós vamos ter acesso. Como que a gente pode colocar a empresa em segurança jurídica para poder avançar na sua tecnologia e, ao mesmo tempo, ter os seus colaboradores observando a ética nos negócios, Sérgio? Nós já temos, aliás, o Brasil não padece por falta de leis. Ao contrário, nós temos muitas leis, muitas normas, grande parte delas... Desse mal a gente não morre, né, Sérgio? Tem o Marco Civil, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos esses mecanismos legais existem, você pode melhorar, agregar alguma coisa, claro, sempre é possível. Mas essas ferramentas já estão disponíveis e cabe ao empresário... na sua relação, no seu relacionamento com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, de maneira positivada, ou seja, de maneira escrita, com assinatura digital, impor os limites à divulgação de dados, até onde você pode compartilhar aquelas informações que você vai receber naquele relacionamento. Pode fazer estatutos, comercial. Cartilhas, pode uma fazer série tudo. De ferramentas. Deve-se fazer tudo. Então, quando a empresa tem o devido planejamento no compartilhamento dos seus dados, e aí nós vamos resumir a 3 eixos: os colaboradores, ou seja, o seu pessoal interno, não importa a modelagem jurídica, eventualmente até um assessor, um consultor, mas vamos botar isso no eixo interno. Você tem o mercado, os seus clientes, aqui no interno vamos botar os seus fornecedores também de serviço, e por fim o terceiro eixo é o governo. Então você tem esses 3 eixos com os quais você tem que se preocupar em ter a devida conformidade. É claro que na prática, você sempre, o exemplo que você citou, você nunca vai saber, quer dizer, dá para saber, nós só não conseguimos ter a devida velocidade, mas você nunca vai saber na prática quem vazou, de onde vazou, como é que você vai combater. Você vai numa delegacia de crimes cibernéticos, que envolve, né, o que nós estamos falando agora, um abuso no uso de informações que não deveriam ser compartilhadas, você vai ver lá um pessoal muito bem preparado, policiais, agentes, delegados, extremamente bons, técnicos. E só não tem gente, não tem braço, porque a quantidade de desvios, de golpes, de crimes é gigantesca. Hoje há uma estatística de que hoje no Brasil são 20 mil crimes digitais por dia. É muita coisa. Então não tem jeito para apurar isso. Não tem. Isso é uma estatística conservadora. Sim.
Aham. Deve ser muito mais, porque o Brasil o pessoal do jeitinho consegue. Gigantesco. A bandidade consegue dar um jeitinho Mas pra aí, tudo, né? A tecnologia vai para eles também. Só para encerrar, Cris. É. Mas se você tem o seu arcabouço para te proteger, mesmo que o Estado policial não consiga te dar a devida resposta, mas aí você vai filtrar. Bem, esse casinho, esse probleminha aqui, tá bom, vou deixar. Não, mas esse aqui vale a pena, eu tenho os meus mecanismos legais que eu me cerco, e aí você se contrapõe àquilo que fere a ética, que fere aquilo que deveria ser observado. Dá para preservar a empresa, Dá, né? Mesmo dá com pra tanto avanço preservar. tecnológico. Né? Que é um cenário, Cris, quando a gente olha assim, né? O que encanta as empresas, no primeiro momento, na inteligência artificial, é a eficiência. Sim. É a expectativa que você fazer mais com menos, você vai gastar menos e que você vai, às vezes, precisar de menos pessoas. E isso, às vezes, cega o empresário, e não pode ocorrer isso, de que existe... Eu não posso, por exemplo, olha, consegui, fiz um sistema ou fiz uma automação, coloquei um recurso, e isso, da noite para o dia, ele vai diminuir tantas horas que precisariam ser investidas nisso. Mas peraí, deixa eu conversar. Quem é que vai utilizar essa ferramenta? Eu vou precisar de um outro tipo de profissional, não é isso? E até mesmo de que forma eu faço, a gente chama de gestão da mudança. Uma das palavras que ela anda também coladinha com a transformação é a gestão da mudança. Eu preciso contemplar todas as áreas humanas, tecnológicas, recursos, comunicações. Eu preciso cientificar. Existe um caso que eu reproduzo muito na questão de IA, que é um hospital super renomado nos Estados Unidos com tratamento de AVC. E esse hospital, ele desenvolveu uma IA que pegaria todos os pacientes internados, pegou todos os laudos históricos e falou assim, olha, a propensão desse paciente é esse percentual para ele ter um segundo AVC, esse daqui é tanto, tal, tal. Ou seja, uma tecnologia maravilhosa que ia evitar mortes e tudo mais. Deu 3 semanas ela fracassou. Por quê? Os médicos não foram ouvidos. Os médicos sentiram substituídos, os médicos sentiram suas capacidades. Então, foi uma questão humana desse processo que eles não foram consultados, não foram conversados. E fora, obviamente, que deve ter... Aí eu não vou conhecer no caso, mas deve ter toda uma necessidade legal que teve que ter sido trabalhada. Então, eu chamo a busca cega pela eficiência, a busca desesperada por essa eficiência, porque a gente fala assim, não, eu preciso agora, porque meu concorrente está fazendo... Um dado de Harvard fala que 90% dos projetos, dos testes de IA falharam. Não deram retorno, não concluíram. Então, o empresário pode ter mais calma e fazer as coisas com parcimônia, com tranquilidade, conversando. Informação é tudo, né? Porque a gente vê as notícias e fala assim, não, eu tô ficando para trás. E uma das coisas que eu falo nessa questão Informação da de qualidade. Exato. Como eu vou fazer uma mudança? Eu preciso contemplar tudo, conversar com as pessoas, ouvir parecer jurídico, ouvir como isso acontece tecnologicamente. Então, eu sempre não acredito em toda notícia que sai uma notícia falando que a empresa tal conseguiu milhões porque colocou uma IA. Normalmente, essa questão de assessoria de imprensa, o pessoal vai botando uma noticiazinha aqui, dá uma aumentadinha. Então, isso é bem relativo, né? Tem que olhar na prática se isso realmente está acontecendo, exatamente. Né? Eu achei curioso que você colocou aqui o título do seu livro, Antes que o Mercado Mude de Novo. E aí o de novo vem aqui, né? Com uma expressão que ganha maior conotação, porque você provavelmente entende que esse mercado está em constante mudança. Só que esses empresários, eles querem fazer um planejamento para o futuro a longo prazo. Como que a gente pode conciliar isso? Como que eu vou pensar a longo prazo se essas mudanças são tão rápidas e tão constantes? Fala um pouco disso pra gente. Eu uso um filme, aquele De Volta para o Futuro, para falar, né? A gente vai lá, senta, reúne todo mundo e faz um planejamento de 5 anos. E aí, que é curto até. Que é curto, né? E aí você faz o seguinte, você olha os seus dados anteriores. Quanto a gente vendeu no ano passado, eu olho o retrovisor para planejar isso. Sim. Aí eu faço um plano e olho para os próximos 5 anos e falo, baseado no meu retrovisor, o meu futuro vai ser esse. Eu falo da gente fazer um planejamento de volta para o futuro. No inglês, a gente fala de backcast. Eu enxergo aquele futuro em 2035, 2040. Olha, como é que vai ser? E é difícil. Eu que tive cursos, capacitações, para minha empresa eu tenho dificuldade, Cris. Eu não vou te falar que é fácil, não. A gente fala assim, mas
com essa incerteza toda, a gente tem uma metáfora aí, a gente vivia um caminho cristalino, né? Uma rua, que você via lá o horizonte, hoje você não vê mais, hoje você tem, tudo é nebuloso nesse sentido. Então, a gente fala assim, ó, eu vou e faço um exercício de enxergar esse futuro e eu vou voltando no tempo. Então, vamos falar assim, ó, daqui 10 anos vamos ter carro autônomo andando em Vitória? Não sei. Pode ser que tenha. Tá. Será que vai ter estrutura para isso, né? Que é esse o pensamento de volta ao futuro. Então, vamos partir que eu acredito que em 2040 vai ter carro autônomo. Pode ser até antes, tá? E eu vou contar uma história depois que eu tive uma experiência que eu voltei e chegou bem antes. Vamos falar que em 2040 tem carros autônomos. Para ter carros autônomos, eu preciso ter ruas adaptadas para isso. Eu preciso ter um sistema legal para isso. Eu preciso ter concessionárias adaptadas para isso. Eu estou voltando desse futuro e vendo que tudo que precisa ter. Eu preciso ter o semáforo adaptado para isso. Eu preciso ter serviços adaptados para isso. Eu preciso ter um monte de coisa para chegar naquele carro autônomo. Parece absurdo eu falar que em 2030 vai ter carro autônomo. Por quê? Porque eu não tenho nada disso pronto. Então, vai ter que ser criada uma infraestrutura para que a gente chegue nesse futuro. Se eu sou uma concessionária, se eu sou uma empresa de seguro, se eu sou uma empresa... se eu tenho uma seguradora, eu preciso entender que se em 2040 vai ter carro autônomo, eu vou precisar adaptar meu modelo de seguro. Ou eu vou precisar criar uma segunda fonte de seguro. Vai ser o quê? Porque a tendência do carro autônomo é bater bem menos. Sim. Evitar acidentes, evitar, por exemplo, o sistema de saúde. Quantos por cento da ocupação, se eu tenho um hospital, quantos por cento da ocupação do meu hospital num ano, ela vem de acidentes de carro? Se eu tenho um hospital especializado em trauma, primeiro atendimento, pronto-socorro. Então, tudo isso são fatores que impactam em olhar esse de volta para o futuro. Eu falei, comecei falando, é difícil para mim que tenho essa técnica. Então, imagina para o empresário. Mas como é que a gente faz isso? É tirar tempo e investir energia nisso consistentemente. Eu tive uma oportunidade de ser convidado com um grupo de educadores do mundo inteiro, foram 50 educadores do mundo, convidados, tínhamos 2 brasileiros, a gente foi para a NASA e falar assim, como é que vai ser o futuro da educação em 2039? Coisa de, assim, ficção científica pura. E aí, um dos projetos que eu me envolvi era que falava assim, como é que vai ser a educação utilizando a inteligência artificial? A gente desenhou, nesse processo criativo, um dispositivo, Cris, que ia ficar lá do ladinho da criança, a gente chamou ele de papagaio. Então, eu tenho 2 filhas, Sérgio tem 2 filhos também. Eu tenho 2 filhos também. 2 filhos, vamos lá. Você teria um papagaio que ele estaria do lado da criança e aí a criança, ela não teve tempo, não conseguiu falar com você e fala assim, o que mamãe falaria? O que papai falaria? Então, a gente falou que em 2039 ia ter esse dispositivo na escola. E que ia ter esse conhecimento ancestral, que poderia ter da mãe, do pai, da avó, do tio. Assim, o que papai e mamãe pensam sobre isso? Corta, isso a gente falou que ia ter em 2039. Em 2023 foi lançado um dispositivo que fazia isso. É mesmo? Em 2023. E vocês ficaram sabendo disso lá no meio da... Não, eu vi o lançamento, só que, assim, foi um fracasso comercial. As pessoas não compraram. Não era para o momento. Às vezes é isso também. Às vezes ele vai fazer sucesso lá em 2039. Pode ser. Mas ele pegava toda a sua base de conhecimento de ChatGPT e hoje, saiu uma pesquisa até que eu postei no meu Instagram, falando que um dos principais usos do ChatGPT é social psicológico. Sim. Companhia. Verdade. Então, você vai pegando isso, soma com a coisa de um dispositivo e você chega nesse futuro possível. Não é um futuro real, é um futuro possível. Sim. É papo de ficção científica, mas... mas é super interessante. O empresário, ele vai olhar assim, tá, o que que vai... Eu tenho uma empresa, o que que vai impactar meu mercado? Ao invés de olhar os números passados, eu passo a olhar esse potencial futuro. Você sabe que você estava falando uma coisa interessante sobre o carro autônomo. A gente vê que a inovação chega e, às vezes, as políticas públicas e a legislação não acompanham. Um exemplo são essas motos, né? Essas bicicletas elétricas que a gente está vendo aí, sem nenhuma legislação. Quer dizer, é uma tecnologia que chegou, acessível a várias idades, faixas etárias. A gente não tem definida essa faixa etária. Nas ruas está um perigo. Né? Então, assim, a inovação chega e, realmente, eu brinquei com isso no começo e volto a falar, é real. A lei vem depois. Porque, historicamente, olhando um pouco para o passado e falando
né, do direito, né, que é a nossa ferramenta aqui do Carlos de Souza, que é o direito, que são as leis. O que acontece? A gente vê que o tempo todo nós estamos olhando, correndo atrás para que a nossa legislação acompanhe mudanças culturais e tecnológicas que estão acontecendo, se a gente não correr atrás, né? Então, o escritório de advocacia, o consultor jurídico tem que estar preparado para isso, né, Sérgio? Claro. Ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer o negócio do seu cliente, Isso é que é super importante, né, Sérgio? Fala um pouco sobre isso, porque sem conhecimento do negócio, como que nós vamos auxiliar esse empresário que nos procura a se adaptar a essas inovações que vêm, né? Isso já não é de agora, é de muito tempo. Aliás, é uma visão que nós sempre tivemos. Você tem que conhecer o negócio do cliente. Sempre que nós começamos um projeto, dando de alguma forma uma consultoria a um cliente, eu tenho por hábito ir ao local. Se o local é uma indústria, eu entro na planta industrial, ando lá por meio das máquinas, etc. Ou seja, você conhecer, porque aquilo, sem sombra de dúvida... Você já foi para a China, já. Um cliente nosso. Conhecer a operação do cliente, Conhecer né? a operação do cliente, que é super inovadora, já acompanhou o cliente até para a China. Sem sombra de dúvida, quando a Foi gente lá. conhece a fundo o negócio do nosso cliente, a sua capacidade de agregar valor, de agregar, do seu conhecimento ser mais aprofundado e mais customizado, essa capacidade é muito ampliada. Excelente. Nesse sentido que você falou, Cris, eu me lembro que a nossa bandeira do país, ela fala ordem e progresso. Verdade. E aí vem a inovação e fala progresso e ordem, entendeu? Então, primeiro a gente vai testando, até porque é uma coisa que está nascendo e você vai sentindo. E aí eu reforço a necessidade de você ter do lado alguém para garantir a ordem. Então, esse papo, mais uma vez, ele é super produtivo, porque eu estou falando de tudo isso aqui e tal, mas a gente precisa ter, e os inovadores precisam ter esse respaldo jurídico para tudo. Sim, porque a estratégia tem que vir com estrutura, né? Exato. Senão não tem crescimento. Então, o progresso, ele pode vir primeiro, mas desde que a ordem venha bem próximo, bem pertinho. É verdade. E aqui também, eu vejo que no seu livro você fala como fazer seus negócios crescerem e prosperarem para o futuro em transformação infinita, né? Por meio da transformação infinita. Você acha realmente que essas transformações elas estão acontecendo o tempo todo? E eu já finalizando aqui, eu queria que você falasse um pouco como que você, né, com o seu trabalho, Léo, você pode ajudar, e com o seu livro, naturalmente, com todos os livros que você já escreveu, você pode ajudar esse empresário a acompanhar essa transformação constante e estar sempre preparado para ela. O livro ele tem um método, que a gente já falou já sobre enxergar o futuro. Dentro desse futuro, eu vou precisar empreender as oportunidades. Mas, sem dúvida, Cris, a gente tocou nesse ponto também, que é o destravar a execução. Sim. De 70% a 90% dos projetos, planos estratégicos, por melhores que sejam, melhores, lindos PowerPoints, melhores consultorias renomadas internacionalmente, eles falham. E está em eu chamo de 3 Cs. Comportamentos, competências e cultura. É nesse ponto que os projetos melhores, mais incríveis que sejam, falham. De não terem os comportamentos, principalmente dos líderes, né? Comportamento é exemplo e é o que você faz e não o que você fala. Então, o comportamento do líder ele precisa ser delineado intencionalmente para alcançar os resultados que você enxergou. As competências, a gente fala de coisas que estão acontecendo. Então, eu preciso capacitar em IA, eu preciso capacitar no processo ético da IA, eu preciso capacitar na operação, eu preciso gerar competências e gerar e gerir. Eu preciso trazer as novas competências, mas eu preciso cuidar do qual é a caixa de ferramentas da minha empresa. Um escritório de advocacia, por exemplo, vocês têm lá as disciplinas, as áreas. Isso é uma gestão de competência. Você está gerindo todos os ativos. São pessoas, mas tem ali o conhecimento. Você faz uma gestão de conhecimento. Você investe num sistema ou numa ferramenta. Então, essa gestão de competência. E, por último, que é o que destrava essas duas, é a cultura. Então, a gente falou do caso de olhar o mercado, isso como cultura.
Mas muitas vezes as empresas, os líderes precisam ser intencionais em essa cultura que permite ousar ou permite testar, testa com responsabilidade, testar com responsabilidade, olhando todos os pontos jurídicos, tudo que está contemplado, é uma cultura. Olha, a gente não faz movimento sem que a gente tenha o cuidado devido com todo o processo. Esses três juntos é o que normalmente travam as empresas, os principais ativos que poderiam fazer a inovação acontecer, fazer uma transformação acontecer, são invisíveis. Elas estão na cabeça das pessoas, estão nas falas do dia a dia, estão no corredor, no cafezinho, estão naquela coisa que você termina uma reunião, o líder falou, ó, tem que ser assim, aí todo mundo, não vai funcionar não vai acontecer. Então são esses três elementos que eu depois desse monte de experiência que eu contei no início, eu vi que se a gente enxerga o futuro, eu fui lá, eu vi, essa tecnologia, por que não funciona, gente? Por que a empresa investe, cria um laboratório de inovação? Tem gente competente, tem gente de ponta, mas por que não acontece? Comportamentos, competências e culturas. É isso que trava as melhores ideias de acontecer. E não é nada revolucionário, né? Não é nada do outro mundo, igual eu estava falando de ideias da NASA há pouco tempo. São coisas que estão no nosso dia a dia. Plausíveis, né? Factíveis. Exatamente. Que a gente pode alcançar, né? Isso? Exato. E aí tem ferramentas para não também dizer que só estou falando dos problemas. Tem ferramentas, tem recursos, e que a busca do livro é democratizar isso. Muito bom. Principalmente que o empreendedor, ele lê esse livro com os seus colaboradores, ele lê com o time. Para quê? Para que todos estejam numa mesma... Alinhados. A transformação vai acontecer quando ela for um movimento coletivo. Quando a empresa abraçar essa transformação, quando as pessoas acreditarem... Por exemplo, uma das ferramentas quando eu falo de futuro, é transformar isso numa narrativa. A empresa chama e fala assim, vamos aderir a IA. Mas o que está na cabeça do funcionário? Você é demitido. Alguma coisa vai acontecer nessa empresa com IA se o funcionário tiver essa narrativa na cabeça dele? Não, olha, nós estamos adotando, porque nós realmente estamos sobrecarregados, a gente quer fazer mais, mas a gente sabe um respeito à saúde mental, um respeito ao que está acontecendo, às pessoas, que tudo aí entra, por exemplo, eu estou falando de IA, mas estou no contexto da NR1, que vocês certamente entendem é verdade. Muito. Então, as pessoas, se eu não conto uma história que é como desde a humanidade foi evoluindo com as histórias, como é que eu quero que alguma transformação aconteça? É muito importante olhar para o passado para planejar o futuro. O storytelling. E o intuito do livro foi muito democratizar. São ferramentas que, às vezes, elas estão distribuídas, espalhadas. Não são ferramentas todas minhas. Eu organizei ferramentas de pessoas eu já trabalhei em consultorias, em momentos, apoiando empresas. Organizamos isso num método de 3 passos, que também não é uma receita de bolo, mas que com método, tentativas, experiências, apoio, fica mais fácil produzir essa promessa aí do livro, que eu fico... É uma responsabilidade falar isso para o empresário, né? Eu quero externar a nossa felicidade de ter você aqui, né? Já estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas realmente muito gratos por você ter aceito o nosso convite e trazido, né, tantas coisas importantes à luz, né? Essa necessidade de estarmos atentos o tempo todo, né, Sérgio? Sem dúvida. E conseguirmos conciliar a inovação, né, a tudo aquilo que a gente quer levar para o nosso público, que são os empresários, conciliar também com aquilo que podemos fazer em termos jurídicos, como consultoria. Então, temos aqui o Léo, que tá aqui trazendo o seu livro, Antes que o Mercado Mude de Novo, uma ferramenta super importante e que está à sua disposição, que está nos ouvindo. Pode ser adquirido como, Léo? Olha, pode ser, já tem na Amazon, Bom, na Amazon as pessoas já vão direto para lá, né? Mas existem... se colocar na Editora Gente também, que é uma das editoras bem conceituadas. Mas se me permite, antes de encerrar, porque a palavra está com você. O Sérgio fez a referência no início, né? Da nossa amizade, mas eu já falei isso para ele e vou registrar aqui publicamente também que eu já acompanho a trajetória do Carlos de Souza há pelo menos 20
20 anos. Então, Então eu já estava dentro. já 26 anos só, né, Sérgio? Que eu tô com porque você. durante a minha juventude, né, eu tenho uma oportunidade de conviver, não tive direto, mas convivi sempre com a figura do Sérgio, enquanto parte de um grupo que a gente participa da igreja, né, mas então sempre convivi com o Sérgio, sempre vi a imagem do Sérgio e sempre tive muita referência pelo Carlos de Souza, então a jornada empreendedora, os movimentos, então sempre ele trouxe a nossa amizade mais próxima, recente, mas essa admiração pelo trabalho que vocês realizam, antiga. constante, já é antiga e agora registrada devidamente em podcast, né, Sérgio? Nosso espaço está aqui para você. Com certeza. Viu? E muito gratos mesmo. Mas, então, quem quiser adquirir seu livro é na Amazon. Isso. Seu Instagram... @Léo Carrareto. O sobrenome é difícil, mas você começa de Léo Carra, já aparece o resto. Já aparece você. Já aparece o resto. Então é isso. Sérgio, você quer falar com o Não, nosso só ouvinte? agradecer ao Léo, nosso amigo aí. Estou à disposição para retornar aqui e que parabéns por esse trabalho de explorar. Não, e eu estarei, querendo Deus, dia 27 no lançamento. É dia 27, 28 em Dia Vitória. 28 em Vitória, o lançamento do livro. Também quero estar lá. É isso aí. E eu devo ir a São Paulo na semana do dia 20. E aí eu vou acompanhar o lançamento do livro honra. lá em São Paulo. Ah, legal. E parabéns por trazer sistemas adjacentes ao direito, né? Muita gente fala do direito, mas vocês estão trazendo informação de Além. qualidade para o empreendedor. A gente está indo além do direito naquilo que é o business, negócio. Ajudar trazer na assuntos de interesse do nosso público. na transformação dos negócios. Né, que Isso é inovador. Isso aí. Isso é muito inovador. Tá certo. Então, nós nos despedimos aqui e esperamos vocês para o nosso próximo podcast, que com certeza vai ser um assunto que também vai interessar muito a você, nosso ouvinte.